Existe uma barreira ainda de conscientização das empresas sobre a importância do CX, sobre a importância de ter uma experiência que garanta a satisfação do cliente. Mas primeiro, como você falou, né, aquele cara técnico que era mais sênior, ele era a pessoa que se comunicava melhor. Parte muito da confiança. E para a pessoa ela ser confiante, muito. Tem que saber o que ela está falando. Interações um pouco mais automatizadas que trazem embarcadas aí o desafio de sermos humanos, apesar de ter ali não mais uma pessoa e sim uma inteligência artificial por trás. Uma outra hype que surgiu esses dias no LinkedIn e no Instagram, que foi o comercial da Maria Rita, cantando com a Elis Regina. Que legal que a gente está usando inteligência artificial para o saudosismo também. E para a emoção, porque a gente está falando no final de pessoas que estão consumindo aquilo. Eu sempre atuei na área transacional, de sistemas transacionais ali, banco de dados, serviço, etc. Eu achava que eu estava ainda na crista da onda. Cara, nada disso em algum momento será necessário com o advento da inteligência artificial. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio dessa bagaça que no fundo é uma desculpa para a gente tomar cerveja, né, Johnny? Mas hoje a gente tá mais comportado, estamos né? confortáveis, né? O pessoal andou caindo de moto no final de semana, teve uns outros caras andaram quebrando dente. Então, a gente vê que a gente já não tá mais no mesmo pique, né, cara? A gente tá ficando meio esquisito. A gente né? tá muito sênior já. Já tá um pouco sênior, não dá pra fazer a mesma coisa que a gente fazia no passado, né, Johnny? E hoje, meus amigos, nós vamos falar aqui sobre tecnologia, comunicação, CX, inteligência artificial e tudo isso que está relacionado ao que você conhece como comunicação. E você já vai entender mais ou menos esse contexto. Para falar disso com a gente hoje está aqui o Kleber Brito, da Foundever, que é uma empresa de BPO. Você já vai entender o que é BPO. Mas fala um pouquinho, Kleber, quem é você e dá um oi para a galera aí. Fala pessoal, obrigado pelo convite. Wellington, John, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sou o Kleber Brito, tenho 40 anos, sou diretor de TI, há mais de 20 anos trabalhando com tecnologia. Um background aí todo em humanas, então deram um apelido aí de ornitorrinco da TI, então acabo trabalhando aí e trafegando entre o mundo da tecnologia e tentando trazer aí a gestão dessas pessoas, a gestão dessas equipes, tentando fazer isso de uma forma mais humanizada possível. Então, esse é basicamente o Kleber. Além de diretor de TI, eu sou palestrante e atuo também no desenvolvimento de carreiras, palestrante na área de educação corporativa, motivacional e tudo isso que envolve aí você subir num palco e chamar as pessoas para elas entregarem cada vez melhor aí os seus resultados. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Show de bola, eu que agradeço aceitar aqui, bater esse papo com a gente. E se você não deu like ainda nesse episódio, se você ainda não compartilhou esse episódio, se você ainda não se inscreveu nesse canal, você tem essa oportunidade agora, porque a partir de agora a gente vai falar sobre como funciona uma empresa de comunicações. Você quer entender como funciona uma URA? Quer entender por que você digita o seu CPF e o operador te pergunta de novo depois? Hoje nós vamos descobrir todos esses mistérios aqui, né, Johnny? Vamos falar sobre toda essa tecnologia, como funciona, como que esse cara faz gestão e muitos outros assuntos, além de muita inteligência artificial, né, Johnny? Não dá para não falar E como de que isso afeta a sua vida. Exatamente. Então vamos lá, porque o episódio está sensacional. Clica no like e bora! Eu acho que, Johnny, num momento tão oportuno, que a gente está falando de interação em comunicação, atendimento, chat GPT, pessoas conversando com robôs o tempo todo, nada mais oportuno do que a gente trazer para a mesa um cara de TI que vive isso no dia a dia, né, Kleber? Até para o pessoal entender, para a gente trazer o pessoal para o contexto, fala um pouquinho da Foundever para o pessoal entender. Claro. A área de atuação, a estrutura que você tem por trás, para a gente trazer esses tópicos e entender um pouco da influência de uma diretoria de TI nesse mercado, que é um mercado fortemente dominado aí por comunicação, né? No sentido não marketing da coisa, mas comunicação entre humanos, sim, de fato. Sim. Né? E acho que a gente nunca entrou nas entranhas tecnológicas de uma empresa como a Foundever, como a gente vai fazer aqui hoje. Então, para contextualizar, dá um overview para a galera do que é a Foundever, por favor. Tá. A Foundever, então, é um BPO global. Tem hoje, atualmente, cerca de 170 mil colaboradores.
espalhados pelo mundo. Então tem uma presença muito forte, muito consolidada. Aparentemente, o terceiro colocado em termos de tamanho, em termos de market share desse mercado de BPO, que a gente acaba dando um nome de BPO, mas no final, o que você está falando é comunicação como produto final. Comunicação em customer care, comunicação em atendimento, em suporte ao cliente. Então, é basicamente esse o produto final que a gente oferece. E agora, algumas outras entradas com relação às automações, a chatbot, interações um pouco mais automatizadas que trazem embarcadas aí o desafio de sermos humanos, de mantermos ali um atendimento humanizado, apesar de ser um robô, apesar de ter ali não mais uma pessoa e sim um chatbot e uma inteligência artificial por trás. Então, a Foundever globalmente estabelecida, grandes marcas, são mais de 750 logos debaixo do nosso contrato global. E aí estamos falando de qualquer tipo de logo, estamos falando desde saúde a bancos, quando a gente olha para os Estados Unidos, estamos falando de locadoras de carros gigantescas na Europa, enfim, então tem um mercado bem segmentado dentro da Foundever. E quando nós olhamos aqui para o mercado brasileiro, especificamente onde a Foundever está atuando, nós temos hoje 2 sites, um na Barra Funda e outro em Curitiba, onde nós prestamos esse suporte de comunicação como fim, esse suporte de atendimento em 7 idiomas atualmente, inclusive japonês. Nós somos referência em atendimento japonês para algumas marcas também. Caraca, cara. Então tem essa... É bem diferente, né? Algo bem disruptivo. Estamos entrando também com outros idiomas como alemão, inglês, que já é bem consolidado, espanhol e assim vai. Então, basicamente, essa é a Foundever, com esses 2 sites, Barra Funda, Curitiba, onde a gente presta esses atendimentos. No Brasil, quase 5 mil colaboradores que compõem esse universo aí de 170 mil colaboradores globais. Legal. Imagino que você, como diretor de tecnologia, trabalhe muito fortemente com telecom, infraestrutura, etc. Né? Sim. Telecom deve ser uma bela fatia da sua estrutura de tecnologia como um todo, né? Telecom é a chave mestra, é a peça fundamental que a gente tem, claro, suportada ali por toda a infraestrutura de servidores e todo o time de suporte de campo que a gente precisa ter, mas, de fato, o Telecom é a nossa chave motriz ali de força, é por onde a gente recebe e faz os atendimentos, mas dentro da estrutura Brasil, a gente consegue fazer isso com bastante eficiência. Para você ter uma ideia, estamos falando de 2 especialistas de telecom que nós temos aqui para suportar esses 5 mil agentes, esses 5 mil operadores. Mas isso também é resultado de uma estrutura global de suporte, uma estrutura global de tecnologia. Então, há uma facilidade aqui, facilidade entre aspas, quando eu digo que o suporte de TI que nós temos hoje ele é um suporte globalizado. Então, se acontece um incidente agora, às 11 horas da noite, por exemplo, eu vou ter um time de NOC suportando não só telecom, mas suportando servidores, suportando qualquer disciplina de tecnologia aqui para nós. Os processos, então, são globalizados também, né? Todos os processos. Então, eu sou teoricamente novo na Foundever, eu cheguei lá faz mais ou menos 14 meses, um pouco mais de um ano, e eu fiquei impressionado com essa... É uma empresa americana, de base americana, mas fundada por franceses, mas eu fiquei impressionado pela rotina e pela cadência de ITSM que eles têm. Então, diariamente, todos os dias, categoricamente às 10 horas da manhã, existe um comitê onde todos os incidentes P1 e P2 globais são revisados. Então, com a ideia, né, de você compartilhar ali boas práticas, com a ideia de você compartilhar uma base de conhecimento mesmo do que está acontecendo lá em Apac, nas Filipinas, em uma cidade chamada Baguio. Tem uma chamada Baguio que eu não conhecia. Caramba, cara. E achei super divertido o nome, mas enfim, o bagulho é doido. O bagulho é doido. E será que precisa de visto para entrar no bagulho? Acredito que não, mas... Para sair com bagagem precisa. É verdade. Depende da bagagem. É verdade. Cuidado com o bagulho que você traz do bagulho. E essa característica de empresa americana baseada e fortemente estabelecida sobre processos impressionou. Então, diariamente tem um comitê para revisar incidentes e nós somos, e aí eu posso dizer, nós somos realmente muito pragmáticos e muito eficientes nisso. Nós entramos, às vezes, com uma lista ali de 20, 30 incidentes, o que não é muito se nós olharmos o tamanho da empresa, mas em 30 minutos nós passamos por todos, saímos com as lições aprendidas, com a gestão de problemas preenchida, e com todos os times ali já comunicados de lições, de novo, né, de lições aprendidas, de ações a serem tomadas e ações para mitigar novos incidentes. Então, realmente temos um controle bem eficiente nessa questão de gestão de incidentes.
Legal. Sabe que eu já trabalhei com telecom, o Johnny. O pessoal que ouve esse podcast tá falando, meu Deus, quantos anos esse cara tem? Ele deve ser um centenário. Não que a cara já não entregue um pouco, né? O pessoal fizer uma varredura aí pelos episódios, vai começar a Verdade. juntar um mais um. Vai começar a chegar num númerozinho meio ruim, né? Mas, cara, eu sempre gosto de falar disso pra gente fazer um paralelo, né? Do como a gente vê um mercado profissional, de fato, naquele nicho, né? Quando a gente que é entusiasta de tecnologia faz ali algumas experiências e tal. Eu tive uma startup, né? Quando ainda não existia o nome startup, né? Junto com meu amigo Fábio, que às vezes Como chamava aqui. antes? Cara, antes era Empresa. Pequena. Empresa pequena, Mas vocês vão lembrar na época de telemensagem. Quem nunca recebeu uma telemensagem? Os mais novos aqui nunca nem deve saber o que é, cara. A Mari nem tem ideia do que é. Quando você fazia aniversário, alguma coisa, alguém te ligava, você acredita? Esse negócio que tem no telefone, no bolso aí, Johnny, que recebe mensagem, também recebe ligação, você acredita nisso? Não. Pois é. E aí alguém te ligava e falava, oi Johnny, tudo bem? Fulano de tal quer te transmitir uma mensagem e tal, e tocavam a música com a mensagem e tal. Não sei se era para agradar ou para chatear a pessoa. Eu tenho parentes lá em Goiás que trabalham até hoje com telemensagem ao vivo. Que chega lá com um caminhão. O meu outro primo visto de paletó e gravata. Esse aí é para constranger mesmo. Completamente. Né? Esse aí é bacana. Mas aí, eu, junto com um amigo meu, Fábio, ele tinha um site que na época vendia AdSense, sabe? Com anúncio na internet e tal. E que era de mensagens. A gente teve a ideia, cara, a gente pode vender isso como telemensagem para as pessoas. Você paga ali uma graninha. Vamos automatizar essa parada para o cara comprar pela internet e em vez de uma pessoa ligar e fazer a transmissão, a gente vai fazer isso automatizado. Porque nós somos hackers. A gente vai fazer isso funcionar. Foi aí que eu aprendi o que era SIP, Asterisk, né? Placa SIM, etc. A gente montou uma centralzinha, cara, de Asterisk que expunha uma API que eu integrei com PHP. Olha aí o PHP para palavras também que a gente não utilizava tanto como hoje, né? APIs. Era um servicinho bem safado, CGI ainda na época. Mandava CGI. Você acredita nisso? E aí quando o cara comprava, digitava o telefone, a gente chamava o CGI da centralzinha Asterisk, tocava o áudio era integrado com a placa da centralzinha e aí tocava a mensagem automatizada e fazia ligação pelo SIM card e tocava automaticamente para a pessoa. Era uma bosta, por isso que não foi para frente. Mas eu aprendi a programar no protocolo SIP e usar asterisco assim. Cara. Eu ia falar, nossa, eu achei tão revolucionário, tão disruptivo. Disruptiva. Pois é. E aí, por que eu dei toda essa volta aqui? Para que você falasse um pouquinho de como é o VoIP no Brasil hoje, porque você deve ter muito contato com isso lá, né? Eu lembro que no começo, cara, era bem... Teve um boom de VoIP, tudo. Na época do... Como era o nome? Skype. Sim. Aliás, que fim teve o Skype, hein? Skype era uma febre, cara. Todo mundo queria usar o Skype, porque pelo Skype você ligava até pro telefone fixo, eu lá para celular, né? O Teams consumiu o Skype. É verdade. Eu só lembro do Skype quando você liga o computador ele inicia sozinho e fala, mas um dia eu vou desinstalar isso aqui. Tipo isso. O que é aquele S mesmo? O WhatsApp também, né? Acho que verdade. Talvez ele, mais do que o Microsoft Teams, foram os responsáveis aí pela extinção do Skype. Verdade. E aí eu lembro que nessa época, cara, a gente falava muito de SIP, era muito incipiente, você tinha que ter os ramais virtuais e tal, tinha uma limitação de banda gigantesca, né, no Brasil. Um ponto interessante que ele me lembrou é que o WhatsApp era um serviço mais simples que o Skype. Quando começou, principalmente, que você vendia texto sobre a internet, não voz sobre a internet, e por algum motivo estourou de uma forma muito maior do que o próprio Skype naquela época. É verdade, porque tá o telefone, eu acho, né? Se bem que o Skype também tinha o telefone, sei lá. E fica sempre a dúvida por que o Telegram não desponta. Verdade. É uma outra ferramenta com talvez muito mais recursos do que o próprio WhatsApp atualmente. Mas é aquilo, né? A boca do povo é muito potente nesse sentido. É que agora no Brasil a gente nunca sabe quando o Telegram vai funcionar ou não, né? Também. Acho que ninguém quer instalar o Telegram, porque amanhã pode ser que ele esteja mais funcionando. Verdade. Né? Mas queria que falasse um pouquinho, cara, porque agora a gente não tem mais limitação de banda, a gente tem banda muito boa, então eu imagino que a maior parte
da telecomunicação, deve ser SIP ou uma impressão falsa minha. É SIP, estamos olhando um pouco para o meu universo e para a empresa hoje, nós estamos fazendo uma migração justamente para isso, fazendo um upgrade, saindo dessa estrutura, vou chamar de quase analógica, para um SIP que é bem digital, nativamente digital. E aí a gente fala de substituir sistemas comp com diversos hardwares por um sistema totalmente digitalizado. Então, essa é basicamente a mudança que a gente vem aplicando. E o que ajuda hoje nessa questão de digitalização também é a forma como a gente tarifa as coisas. Porque antigamente era tarifado por tráfego, não necessariamente tarifado por minutagem, como a gente tem hoje. Uhum. Então, existem hoje ferramentas, a gente usa algumas. Não vou falar porque eles ainda não estão patrocinando o nosso podcast, mas... Mas se quiser falar, depois a gente manda o boleto. Depois a gente manda com uma proposta, fala, dá uma lida aqui, ver o que você achou. Então, a gente tem ferramentas que ajudam muito nisso, através de APIs, através de uma série de códigos por detrás ali, né, uma programação muito avançada, que ela consegue identificar. Eu tenho aqui um tronco da Embratel e pendurado nesse tronco eu faço algumas configurações aqui de URA para 3 clientes diferentes. Então, ele pega aquela volumetria de voz, de minutos, e ele consegue cobrar especificamente para cada um desses clientes qual que é a sua minutagem. Então, ferramentas muito práticas para quem faz gestão e para quem trabalha nesse mundo de BPO, isso é super relevante porque facilita as coisas no âmbito operacional, financeiro operacional. O Kleber vai pagar pelo link sim ou sim. Estou pagando lá, sei lá, R$10 mil por mês por um link de telecomunicações. Só que quanto que eu vou fazer de rateio disso para 20 operações que eu tenho aqui dentro? Então, essas ferramentas que circulam, né, o SIP ou outras tecnologias, elas ajudam a gente a fazer essa gestão. Então, de novo, aí a gente está falando também um pouco aqui de saindo da manualidade para questões automatizadas e que facilitam muito a nossa vida. Então, depende, claro, de algumas outras tecnologias, da boa vontade, às vezes, da Embratel, não posso falar Embratel? Um abraço, Embratel, patrocina nós. Porque tem umas questões de contrato também. Em alguns contratos isso é possível, em outros isso não é possível. Mas a tecnologia, de fato, facilita. E quem viu nós falarmos ali, nós acessarmos a internet com banda de escada, tentando discar ali depois da meia-noite porque era mais barato. E aí hoje a gente fala de tecnologia 5G, que aí já vem uma outra história. Então a gente está falando do SIP aqui, já estamos vislumbrados com essa tecnologia, e aí vem 5G para todo mundo para fazer uma outra reviravolta, que a gente está observando muito de perto, porque a gente já não fala mais só de dados de voz nesse âmbito de tarifação. A gente está falando de um outro nível de tecnologia que pode agregar muito mais se a gente conseguir explorar isso. Depende, claro, nível de maturidade Brasil, preço Brasil, que é uma outra questão. Aqui no Brasil é sempre desafiador trabalhar com dólar, trabalhar com euro, mas é algo que está chegando. Não é do dia para a noite, mas as coisas vão acontecendo e a gente precisa observar de perto. Sim. Você sabe qual que é uma das vantagens de você estar perto dos 40 anos, Johnny? Eu estou perto dos 40 anos, então eu gostaria de ouvir as vantagens, né? Eu não achei elas ainda. Não. Então, eu vou ser um pouco irônico então agora. Mas a gente viu, cara, a internet trafegando pelo telefone. Lembra disso? Perfeitamente. Agora a gente está vendo o contrário. O telefone trafega pela internet. Você não sente uma emoção quando você pensa nisso? É como eu falo, como a gente estava falando, é raro você ligar para alguém de fato, né? Tipo, tem que ser um pouco muito especial, tipo assim, minha mãe liga, né? Hoje... Até eu caí de moto no meu aniversário, né, sábado. E eu recebi áudios só. Quem me ligou só foi a Clara. É verdade. E quem me mandou áudio, falei, esses daqui estão... Se estiver se sentindo carente, você só não pagar o boleto da Claro. Jesus. E provavelmente quem vai te ligar vai ser um voice bot. Será? Vai. Com certeza vai. Vai ser um voice bot. E hoje eu recebi uma ligação. E tem um contraponto nisso também. Às vezes as coisas estão tão enroladas por e-mail e por mensagens que aí vem uma ligação. E você não reconhece o número. Sim. Né? Porque primeiro que nem tocava naquele negócio. Outro parênteses aqui, né? A gente comprava celular alguns anos atrás, nós que estamos na faixa dos 40. Era uma emoção você configurar o toque do celular. Era uma experiência sensorial. A gente comprava música para colocar como toque do celular. Ringtones. Incrível. Fecha parênteses. Me ligaram hoje. Fecha a caixa de Pandora da Renite.
Me ligaram hoje e era um fornecedor que a gente vinha numa thread de e-mails ali já gigantesca. E esse cara, ele foi incrível. Ele usou de uma tecnologia super disruptiva que se chama ligação. Telefone. Nossa, o cara foi revolucionário, né? Aquele e-mail que se desenrolava por 2 semanas, a gente resolveu em 8 minutos de conversa. Porque eu desliguei o telefone e falei, nossa, quanto tempo nós ficamos aqui? Pareciam 50 minutos, foram 8 minutos de conversa e mais 20 segundos, alguma coisa assim. E resolvemos. Então, tem um contraponto. E aí a gente começa a discutir o quanto que a tecnologia vai substituir o humano, principalmente no nosso mercado aqui de BPO. Não vai substituir. O ser humano precisa de carinho, de atenção, Sim. de uma pessoa que entenda ali que, teoricamente, a inteligência artificial vai alcançar esse nível, mas acho que não para tudo também. Exemplo, atendemos ali um cliente que cuida de seguros de vida. Como que você vai atender de uma forma empática alguém que está numa situação de sinistro de morte, por exemplo, ou de sinistro de algum produto que tem um valor agregado alto? Como que você coloca um chatbot para fazer esse tipo de atendimento e a pessoa ainda ir lá no Reclame Aqui e te dar uma nota 10 por atendimento? É super desafiador. Para a morte de parente, diz que A. Diz que 1. Como você trata isso? Não dá, velho. Não dá. Não funciona. Por outro lado, você me lembrou que daí, né, beleza, teve esse acidente aí, né? Que eu caí de moto nessa trilha. Acionei meu seguro, né? E aí tinha 2 opções. Pelo telefone, que foi a minha primeira. Você estava lá com o cartão do seguro no bolso, né? Já ligar para chamar alguém, chamar táxi, essas coisas. Comecei a fazer por ali e tinha uma opção para você acionar eletronicamente. E aí é via WhatsApp. Você recebe um link lá via SMS, se tiver sinal, você faz via WhatsApp. Para esse caso específico, que eu queria muito mais pragmatismo do que alguém lá para ficar, fica aí na linha, tá tudo bem. Falei, beleza, eu fico na linha, mas eu quero resolver isso logo, eu preciso voltar. Eu achei mais confortável pelo WhatsApp. Achei que, tipo assim, porque ali você responde as coisas mais diretamente. Você tem parâmetros, né, para responder. E quando você está falando com a pessoa no telefone, você fala, cara, mas você está me perguntando de novo isso aqui por quê? Você tem mais paciência com a máquina do que com a pessoa. Você me lembrou de uma coisa que eu tenho que perguntar pro Kleber. Mas Kleber, aí até esse ponto do Johnny é interessante, né? Porque como BPO, vocês não tratam só a comunicação via telefone e voz, né? Tem atendimento via WhatsApp, tem toda uma canalidade, né? Você acaba abrindo o leque de comunicação para ser, de fato, uma empresa de atendimento. Não importa o canal, né? E também uma frente proativa. Então, o cara que vai no Reclame Aqui e dá uma nota pejorativa para algum atendimento ou para alguma empresa que é um cliente nosso. Então, nós temos também essa ação proativa de irmos atrás daquele cliente e buscarmos ali resolver problemas dele. Isso normalmente começa por um WhatsApp, e aí a gente também tem uma outra barreira, que é a barreira dos golpes digitais. Quem está me escrevendo aqui, eu não solicitei nenhum contato, até você explicar que esse atendimento nasceu de uma reclamação que ele fez lá no Reclame Aqui, e que aí você está fazendo essa abordagem para tentar direcionar o ponto dele. Então, aqui a gente tem um problema a ser resolvido também, barreira cultural e tudo mais que a gente enfrenta no Brasil. Mas também, de novo, está correto, a gente faz essa atuação comunicativa de acionar o cliente, de ligar para ele muitas vezes. E, de novo, a Anatel está aí para nos bloquear. A Anatel não quer que a gente ligue para os clientes porque vai chegar um número desconhecido lá. Mas são outras frentes. Uma coisa... todo mundo tem uma Maria na nossa vida, né? Eu tenho a minha Maria, o nome dela é Helenice. Quem é a Helenice? É alguém que a Claro liga todo dia para saber se eu já paguei a fatura do cartão ou não. Quem não tem, né? Quem nunca recebeu esse tipo de ligação? Então, a Anatel trabalha para filtrar esse tipo de abuso. Mas, nessa tratativa dela, o meu contato, que ele é genuíno, ele também entra num balaio ali de coisas e acaba sendo represado, acaba sendo bloqueado. Desafios que nós temos também aqui em TI, em regulamentação, com sindicatos e com todo mundo, com a Anatel, de forma bem direta, a ser desbravado, a ser resolvido também. Legal. Agora acho que eu estou com a oportunidade de ouro de fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer, Johnny. E muita gente que está nos ouvindo hoje provavelmente sempre quis fazer. Para pegar na veia agora. Agora, cara, é a hora de desmistificar esse mistério. A ver. Kleber, por que quando a gente liga para alguma central de atendimento, vou dar um exemplo hipotético, pegar o exemplo do Johnny, para acionar o seguro. Eu caio na URA.
Aí a URA me pergunta, digite seu CPF. Você vai lá, digita o CPF. Aí na sequência ele vai lá, digite o número da sua apólice. Digita o número da apólice. Aguarde na linha que já te atenderemos. Toca aquela musiquinha legal. Cai no atendente, a primeira coisa que ele te pergunta é: boa noite, senhor, me fala o seu CPF e o número da sua apólice, por favor. Por quê, cara? Não tinha um web service para chegar lá na mesa do cara e pegar o número que eu já digitei? Faltou um web service? Faltou uma integração ali, Faltou né? integração? Faltou integração. Explica para nós esse mistério. Eu acho cara. que a URA é falsa, só pra dar uma profissionalizada. Isso, dá uma segurada. Né? A URA é para baixar a fila. Né? Então, Dá uma segurada ali, né? dá uma segurada, faz um contencioso, O cara esqueceu o CPF em casa, você já dropou na entrada. já filtrou. Já filtrou. E aí eu não conto o TMA do meu operador ali, então já... Né? Já é um filtro natural. Mas, em geral, é um problema sistêmico mesmo. Em geral, é um problema a ser mapeado e, teoricamente, de simples resolução. Né? Faltou um web service ali, faltou uma camada ali, faltou um barramento só para fazer uma conexão. E plotar na tela ali do analista, tá aqui. Quem tá me ligando é o Wellington, tá aqui o CPF dele, o problema... Ele já ligou tantas vezes aqui atrás, outros dias, né? Então se poderia fazer esse tipo de integração também. Bom, é uma questão de investimento. Não posso dizer que eu estou 100% imune a esse tipo de situação, mas é algo que a gente mapeia, porque normalmente as ligações que nós recebemos, quem paga por elas somos nós. E eu não quero ter ligações inválidas, que não geram ali um atendimento específico. Então, faz parte do trabalho ali eu mapear esse tipo de ligação que eu estou recebendo e de que ela seja uma ligação que eu possa ter ali um resultado prático e de atendimento e de agregação de valor. Em geral, não é tomada esse tipo de cuidado com outros grandes... Eu não vou falar mal dos meus concorrentes, mas se eu estiver comparando, a Foundever, a gente chama ela de boutique de atendimento. Minhas maiores campanhas aqui no Brasil tem no máximo 600 agentes. Enquanto eu olho para um outro atendimento, que, sei lá, uma outra empresa que é a minha concorrente, que presta um atendimento para o Bradesco ou para o Santander. Estamos falando de mais de 3.000 posições, só para essa conta. Então, é desproporcional para eles fazer esse tipo de mapeamento. A preocupação deles com isso realmente é muito baixa. Então, não há uma preocupação em... A experiência do cliente tem que ser 10. Ou estou olhando para o meu negócio e eu posso garantir que ali a gente tem uma expectativa genuína de fazer isso. Não posso afirmar que para os outros seja da mesma forma. Então, tem uma questão de investimento que envolve tudo isso e tem uma questão de interesse pela expectativa do negócio em fazer as coisas acontecerem da forma como deveria. Porque se a gente está falando de uma posição com mais de 3.000 agentes, é difícil dar atenção, né, para 20% disso, para 10% disso. Então, vai levando, aí a Anatel vai lá, carimba. Agora você é obrigado a ter o número 9 para chegar num atendimento humano, porque tem o pior também, né, que você vai apertando, quero falar com o humano. Cara, tem uns algoritmos para fazer isso. Você fala, peraí, eu fui pro 2, 5, agora eu tenho que voltar 2 casas, passar... Não, agora eu entro nessa trilha aqui para ver se eu encontro aqui, não encontro. Tem uns que é... E depois a gente quer reclamar com a Anatel, mas somos nós mesmos, e eu tô falando do mercado, né, de BPO, que estamos jogando contra. A gente está sendo ali muito contraprodutivo, dando margem para a Anatel chegar e dar canetada na gente. Eu lembro quando você falou do assunto anterior também tem a questão da precificação, né? De como é que a gente consegue... Porque, no fim das contas, a gente está oferecendo um serviço, né? Como é que a gente consegue operacionalizar e precificar, né? Vender esse produto. Eu fiz numa época, uma arquitetura, né? Fiz o desenho de soluções de uma arquitetura de uma empresa. Eu não tenho certeza se eles eram um BPO ou se eles queriam, de fato, fazer um produto para BPOs. Pessoal que só acompanha os episódios que eu tô aqui resenhando com o Wellington, bebendo cerveja, arquiteto de soluções, a gente trabalha isso, também, bem ainda. A gente é atuante. A gente trabalha, né? Sou professor, você trabalha também? A gente não é só podcaster, a gente também trabalha. Assim, né? Arquiteto de soluções, eu faço desenho, né? Trabalhar. Isso, arrasta a caixinha. E daí um dos pontos, né? Você lida bastante, né? Com toda essa questão de integração, de tecnologia. Esse produto era especificamente para integrar canal de WhatsApp com as filas, né, de atendimento e tudo mais, com o sistema que eles têm para atendimento telefônico. Então, a preocupação maior é sempre bucket para guardar essas coisas, como é que acessa isso rapidamente. Mas um dos pontos que eu percebia bastante, que era da camada, muito mais de negócio, mas que chegava sempre para a gente na camada de tecnologia, era justamente as jornadas de usuário. Porque, por exemplo, quando você faz uma jornada que ela começa e termina no WhatsApp,
O ideal é que ela nasça no WhatsApp do cliente, porque senão a empresa é obrigada tem que pagar, né, por aquele ciclo. E às vezes, mais de uma vez. E é muito... Pode parecer assim um pouco de mesquinharia, talvez, né? A gente está falando de 5 centavos num acesso. Mas, cara, para cada operação... É 5 centavos vezes milhões, né? Exato, exatamente. Inviabilizar. Não era estranho, era interessante, porque se discutia justamente isso. Fala, a gente quer dar uma experiência melhor para o nosso beneficiário, para o nosso usuário. Com esse tipo de jornada, a gente consegue diminuir 4 passos cada... Mas não conseguia viabilizar aquilo economicamente. E se eu posso falar um pouco de tecnologia que resolve isso muito bem, nós temos uma parceria com a Gênesis. Ótima opção de patrocínio aqui para nós também. Um abraço, Gênesis. Vai chegar um e-mail maroto para vocês. E eles são fornecedores desse tipo de solução embarcada, fim a fim, quando a gente fala de experiência do usuário. Ao ponto de pegar ali uma ligação que você fez alguns anos atrás e transpor esse histórico para um WhatsApp, deixar tudo muito integrado, tudo muito consolidado ali na cara do agente. E mais, uma experiência ali de voz também, de captação de sentimento de voz, e ir plotando na tela do usuário, olha, o Johnny está um pouco estressado. É melhor você abordar esse tipo, claro, tudo previamente configurado, mas é melhor você abordar esse tipo aqui de proposta, esse tipo aqui de comportamento, esse tipo aqui de solução para o problema dele, porque o tom de voz dele está alterado. E é incrível isso, né? Porque através do tom de voz, a ferramenta já vai captando ali online, então um tempo de resposta absurdo. Claro, precisa de uma infraestrutura parruda por trás, baixa latência para que essas coisas funcionem bem, mas temos, assim, tecnologias para o mundo de BPO que já estão nesse nível também. Então, temos aí uma combinação de inteligência artificial, chat generativo ali também, e o humano que está atendendo e está se beneficiando disso para poder entregar um atendimento de valor. Bem legal. Só que é caro. Gênesis, ajuda. Porque, né, se querem fazer isso funcionar, se querem fazer isso... Ao contrário das ferramentas da Gênesis, o patrocínio é baratinho. Então, ó, um abraço, Gênesis. E para colocar um complemento ainda maior nessa questão do stack de tecnologia, Kleber, a gente está falando aqui de análise de sentimento, voz, web service, Naura, etc. Tudo isso deve girar em torno de um CRM, eu imagino. Sim. CRM deve ser uma palavra que você ouve umas 10 vezes ao dia, no mínimo, como diretor de TI de um BPO, né? E eu tenho uma curiosidade, como que, atendendo vários clientes, como que vocês conciliam essas integrações e se conciliam com o CRM de cada empresa? Porque tem dados sensíveis ali, né, de cada empresa. Aí eu não sei se o operador da Foundever tem acesso a isso, se tem uma integração com a informação do cliente, com o CRM, porque você falou exatamente essa questão de trazer o histórico, etc. Então, você precisa ter pelo menos uma informação administrativa ali sobre aquele cara, né? Vocês têm um CRM único, cada empresa tem o teu CRM. Como é que você concilia essa parada toda que você falou? São quantas marcas que vocês atendem? No Globo, 750. Tem um bocadinho de CRM aí, tem, né? Tem bastante gente, bastante dados de clientes. Bastante. Como é que vocês conciliam isso? Basicamente, são 2 modelos de negócio. Um onde nós podemos prover um CRM, e aí essa gestão do cliente, da base de clientes, ela fica conosco. Então, nós temos uma ferramenta interna de CRM, e aí normalmente nós vendemos isso dentro do pacote BPO, que envolve o agente, a estrutura de internet, a PA onde ele vai atender, ou o computador onde ele vai levar para casa para fazer um atendimento home office, mais o CRM. Esse é um modelo. Modelo 2, o cliente traz o CRM deles. Então você vai contratar os meus serviços aqui de BPO, eu vou te fornecer os agentes, toda a estrutura de novo, toda a infraestrutura, mas o CRM é seu. E aí eu forneço basicamente o acesso à internet para você chegar no CRM e fazer a gestão de base. Você tem um site-to-site com a estrutura desse cara para poder chegar na ferramenta dele. Tem uma LAN-to-LAN ali, ou isso vai via internet, com alguns fatores de autenticação ali no meio para garantir a segurança. E aí eu chego no seu CRM. Então você contratou lá um Zendesk, um ServiceNow. Esse agente do nosso lado aqui, ele está usufruindo só da estrutura básica. Mas o CRM, a informação do cliente, isso é seu. Tem prós e contras nos 2 modelos. Esse segundo modelo ele é interessante porque se você não quer mais o meu serviço, Foundever, e isso nunca acontece porque nosso serviço é excelente,
que fique registrado. Nunca antes foi registrado um Mas caso vamos inverter o cenário. Você está num outro concorrente e quer vir para Foundever. Isso acontece muito e a gente gosta que isso aconteça e isso pode acontecer sempre. Esse é mais recorrente. Esse é o mais recorrente. Que a baixa qualidade dos outros não é. Enfim, se você está em um outro cliente, um outro concorrente e quer trazer os dados, esse modelo é mais fácil. Por quê? O CRM é seu, a base de dados é sua e eu não preciso ter que ficar pingando o teu ex-fornecedor para transferir os dados para cá. Então, é mais comum hoje que o nosso cliente, o cliente Foundever, tenha o próprio CRM dele. E aí, o agente vai trabalhar com um único CRM, mas se eu for fazer um drill down ali para entender toda a nossa gama de CRM, eu vou ter vários, mas todos eles da responsabilidade do cliente. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Entendi. Até porque algumas empresas elas têm camadas diferentes de atendimento, né? Perfeito. E que giram em torno do mesmo CRM. Né? Exatamente. Vou dar um exemplo, e até para a gente já puxar o gancho de CX, né? Uhum. Que é um ponto que eu quero abordar contigo. Recentemente eu comprei um notebook. E não vou citar a empresa. E, cara, o notebook veio com o cooler da placa de vídeo parado, né? E esquentando e tal. Cara, aí eu fui fazer um atendimento, né? Falei, galera, seguinte, eu estou com o notebook apresentando falha na inicialização, ele está aquecendo, né? E tem uma semana que ele está aqui. Eu queria acionar a garantia e trocar o produto. Cara, aí vem um script gigantesco. Desliga o notebook, aí faz o diagnóstico. Aí e era via chat, direto no site desse fornecedor. Faz o teste, tá? Eu falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho com TI, eu já rodei o diagnóstico, eu tô com a sensorização aqui do cooler. O cooler tá parado, tá aquecendo. Confia em mim, cara, tá ruim o cooler. Temos um problema. Temos um problema. Dá para você passar para acionar a garantia e tal. Não, mas eu só posso se você... A gente vai ter que fazer a atualização da BIOS ainda. Eu falei, não, peraí. Aí você tá de sacanagem. Eu não vou atualizar nada, porque se com uma semana de eu ter comprado o notebook, ele já não veio com a BIOS atualizada, não sou eu que vou atualizar. Beleza. Aí fui no Reclame Aqui e fiz a reclamação. Com uma semana não, 2 dias no máximo, outra pessoa de um outro nível, que deve ser de uma outra central, entrou em contato. Você está com problema e tal? Eu falei, não, eu peguei aqui a descrição do chat, eu só tô te mandando o voucher para você postar o notebook, que eu já tô te mandando outro. Pô, e por que o atendimento inicial já não é assim, né? Inclusive, eu fui tão bem atendido depois no segundo atendimento, eu falei, cara, eu queria deixar um feedback. Por que já não capacita o cara da ponta? Para que, se ele perceber que é um atendimento um pouco diferente, pois o cara tá falando um negócio que tá fora do meu script, passa para alguma outra pessoa ou for um tratamento diferente. Enfim, no final a empresa trocou e eu estou super satisfeito com o produto novo, sem problema, o mesmo produto. Mas passa por essa questão né? Então é o mesmo CRM, o mesmo tratamento, mas tem uma barreira de entrada de filtragem tão grande no primeiro atendimento, que se você pega um usuário que é um usuário mais experiente, né, você acaba frustrando a experiência dele, né, cara? E aí que ganha força o CX e o CS, que é de Experience ou de Success Factor do cliente, enfim. Cada vez mais usuários conscientes como você, de que as coisas poderiam ter sido resolvidas num primeiro momento. E esse é o grande momento do CX atualmente. Um pouco atrasado, se a gente observar, a gente está um pouco atrasado nisso. Mas, por outro lado,
existe uma barreira também do fabricante em fazer com que as coisas aconteçam. Então, existe uma barreira ainda de conscientização das empresas sobre a importância do CX, sobre a importância de ter uma experiência fim a fim que garanta a satisfação do cliente. Empresas de BPO hoje vêm investindo forte nisso, através de ferramentas, através de CRMs da vida, mas é um desafio, é uma barreira. Assim como o próprio CPF, que você tem que repetir várias vezes, né? Porque você digitou, depois você falou para um operador, se você mudar de operador, você tem que colocar novamente. Tem uma barreira tecnológica, mas tem uma barreira aqui também cultural de que, poxa, a gente precisa entregar valor no primeiro atendimento já e deixar o cliente satisfeito com 3 minutos de atendimento. Seria suficiente. Mas aí a gente esbarra um pouco em custo, não só tecnológicos. Agora a gente está falando também de custos de capacitação do agente, porque normalmente o que acontece é o que você falou. Fui para um segundo nível, provavelmente para um agente um pouco mais qualificado, talvez um pouco mais instruído. E esse agente um pouco mais instruído, no mundo de BPO, talvez ele custe 40% mais do que o agente do nível 1. Então aqui a gente também tem um desafio. E escala, né? uma escala. Você não pode jogar todo mundo pro nível 2. Né? Pegou a visão de que não é muito simples do ponto de vista operacional, do ponto de vista financeiro operacional, para fazer com que esse atendimento seja resolvido já no primeiro atendimento. Porque o meu primeiro atendimento, teoricamente, ele é script, e o cara não foge daquilo, por mais que ele também saiba, ele tem ali uma condicional, vamos chamar assim, quase de prisão para fazer aquilo que está sendo pedido para ele. No fim das contas, é um funil, né? Se o objetivo final é você melhorar a satisfação do cliente no resultado da jornada, né? O sucesso do cliente lá no final, não necessariamente você atua aqui no final do funil, né? Você pode atuar no começo também. Mas aí tem outros pontos de conversão, né? Tem essa questão, por exemplo, vamos pensar ao contrário, né? Vamos pensar uma pessoa, se você tem um... Eu acho que a questão do agente bem qualificado é excelente, né? Mas quando o usuário não é também qualificado a esse nível, né? Exatamente. Tem o ponto do usuário que precisa do step by step, né? E em geral, a minoria tem o conhecimento que você tem sobre identificar que o cooler parou, que rodou um diagnóstico. 98% a mais, não faz a mínima ideia de que porque a máquina não está ligando. No fim das contas, me parece muito mais uma questão de experiência mesmo. Talvez uma interface onde um usuário avançado tivesse ali um pré-requisito mais técnico, né, e mais adequado para ele conseguir planar e já tivesse um atendimento direcionado naquele canal. Mas aí se você pensar a jornada do CX como um todo, acho que você consegue pegar alguns gatilhos assim, né, cara? Por exemplo, pelo produto. Um usuário que vai precisar da orientação de o senhor viu se o notebook está ligado na tomada, sim ou não, ele não compra um notebook de R$10.000 que eu compro para trabalhar. A não ser que... Quer dizer, talvez eles tenham também, né? Mas dá para você entender que aquele produto talvez tenha um público um pouco mais técnico, não? Também. Diferente do que um produto de linha, de notebook corporativo, que, porra, todo mundo compra porque empresa compra. Então, acho que dá para mapear. Mas aí entra no desafio do que você falou, né? Porque se você não cuida da cadeia de CX como um todo, você cuida de um pedaço só, você fica meio que limitado àquele nicho, né? E uma solução que normalmente nós damos lá na empresa para esse tipo de situação são campanhas internas de atendimentos que vão além do básico esperado. Nós temos uma campanha chamada C-Experts. Então, a ideia é premiar bons atendimentos que superam a expectativa. Então, nesse caso, pode ser por chat, pode ser por voz, não importa o meio de interação, mas a empresa premia aqueles atendimentos que, olha, eu poderia ter ficado aqui no quadradinho, no chat, mas eu fui além. Eu falei com o meu supervisor, eu falei com o meu segundo nível de atendimento e te gerei ali o voucher de devolução do equipamento e resolvi o seu problema no primeiro chamado. E aí você passou por esse atendimento, o agente submete esse atendimento, que é tudo gravado, para esse comitê de avaliação e a gente consegue premiar, claro, dependendo do teu feedback na chamada, a gente consegue premiar ali esses atendimentos de destaque. Então, é uma forma interna de tratar, de contornar problemas de custo, problemas de atendimento nível 1, nível 2, que tem uma discrepância, mas é uma forma da gente fazer isso também, ou de fomentar nos agentes, claro, nem todo mundo consegue, mas de fomentar neles a ideia de vamos resolver,
vamos deixar o cliente satisfeito. Né? E com isso a gente ganha o quê? Ganha voucher, ganha brindes, e no final, essa é uma campanha global, onde dentro desses 170 mil colaboradores, quem se inscreveu compete, valendo viagens para a França, valendo viagens para Miami, enfim. É uma campanha bem interessante para tentar justamente driblar isso e entregar valor nos atendimentos. Algumas empresas usam desse artifício, e essa é uma das formas que a gente tem lá na Foundever. Legal. Acho que vamos chegar no ponto inevitável do episódio, Johnny, agora, que deve estar todo mundo pensando. Não acredito que ele não fez essa pergunta ainda, né? Mas vamos ter que chegar lá e acho que provavelmente vamos afundar o episódio nesse assunto a partir de agora. Você falou, Kleber, por exemplo, um humano que atende no nível 1, ele geralmente pode ser 40% mais barato de um cara que atende no nível 2. Né? Então a gente tem um fator humano de qualificação e de mão de obra, de execução de trabalho de fato, ainda muito preponderante ainda nesse mercado. Né? Eu vou te dar um contexto de uma notícia que eu li ontem, e aí eu queria a tua avaliação sobre esse cenário do impacto dessa tecnologia nesse mercado de BPO. Claro, estamos falando de inteligência artificial. Claro. Né? Aliás, todo episódio agora a gente tem que falar de inteligência artificial, porque estamos num momento de super hype do assunto por motivos óbvios, né? A gente deu um salto aí de alguns anos para cá de inteligência artificial generativa que é absurdo, né? Eu estava lendo ontem um artigo sobre o impacto de que a inteligência artificial vai ter nos jogos de videogame, mais especialmente em RPG. Quem joga videogame, você joga, Kleber? Não? Pouca coisa. Pouca coisa? Atualmente pouca coisa. Quem joga RPG, cara, sabe que tem muito diálogo, muita história, né? Tem alguns NPCs ali que você interage para ter informações, etc. E eu estava vendo uma análise um pouco mais técnica, né, sobre o impacto especialmente da GPT-4, que já vai vir integradas em alguns jogos, porque o jogo usa inteligência artificial já há dezenas de anos, né? Mas especialmente na interação do usuário com os NPCs, né? Que NPCs são aqueles personagens não jogáveis, né? E no RPG você conversa muito com eles, mas você conversa do tipo, ele faz uma pergunta, você escolhe entre 3 respostas, ele te responde uma outra coisa, etc. E que os próximos jogos que vão vir integrados já com essas tecnologias como a GPT-4 de inteligência generativa, vai permitir com que você converse de fato com o NPC, né? Assim como você conversa com seus amigos no jogo online, você vai ter a capacidade de se comunicar e as probabilidades de diálogos possíveis vão ser infinitas. Isso vai revolucionar os finais de jogos, a interatividade, gameplay, etc. Por que eu dei essa volta toda? Falei de videogame, RPG... É facilitar o trabalho dos programadores, né? Porque não vai ter mais essas árvores de decisões gigantes. Não vai ter mais aquela árvore binária que desce desbalanceada, gigantesca, né, cara? Por outro lado, vai dificultar a vida do cara que faz a API de inteligência artificial, né? A velha teoria da complexidade, ela não some, ela só muda de lugar. Né? Fazendo um paralelo desse cenário que a gente falou de jogos para o mundo real, eu falando de sintetizador de voz, falando sobre análise de sentimento, como você disse, falando de inteligência artificial em tempo real, eu teoricamente já teria condições de fazer um atendimento por inteligência artificial por telefone sem o cara saber que ele está sendo atendido por um robô. Você concorda com essa afirmação? Concordo. De cara, concordo. E como é que esse mercado está se movendo em relação a isso, cara? Aí, de duas formas. Primeiro, precisamos correr com isso para fornecer isso, porque é um serviço muito mais barato. Vou refazer a frase. Precisamos correr com isso, porque isso gera uma entrega de serviço muito mais barata e com muito mais volatilidade, com muito mais escalabilidade. Então imagina que eu não preciso de 3 pessoas para atender 100 pessoas. Eu preciso de um chatbot para atender 1000 pessoas. Então a escalabilidade ela é gigantesca. Temos um modelo já em prática na Foundever França, muito parecido com esse que você trouxe, de jogos, mas de iteração.
E o serviço que foi aplicado lá foi para a área de segurança da França na época de Covid. Então a pessoa tinha um número, o governo francês divulgou um número de telefone, onde as pessoas poderiam ligar para aquele número de telefone para obter informações sobre restrições geográficas de acesso e sobre informações também de locais de vacinação. E foi um atendimento basicamente transportado de um chat GPT, só que uma base generativa local, interna, e com esse fluxo fechado, com esse escopo fechado de Covid e França. Então nós criamos essa base lá dentro. E quando você ligava para aquele canal de atendimento, você ia tendo as respostas baseadas naquele escopo. Eu sou de Marseille, eu preciso ter informações sobre onde eu me vacino de forma mais rápida. E aí a conversa ia fluindo. Você teve algum sintoma? Você se sente apto a se deslocar? Então, já existe isso dentro desse mercado. E, claro, para o Brasil a gente tem alguns desafios, como regionalidades, como a questão também de mão de obra para fazer isso aqui e trazer para o português. Basicamente, isso também é um problema, entre aspas, porque normalmente isso nasce em inglês, mas com esse avanço, a tradução já vai deixando as coisas mais fáceis. Mas sim, então a resposta é, já temos isso em funcionamento. E a outra vertente, eu falei de duas, né? Então a primeira é de que isso já é uma realidade. A segunda é como que nós vamos garantir a segurança. Porque se hoje eu consigo gravar a tua voz e eu transcrevo um texto e peço para que o Meta transforme a tua voz naquele texto que eu escrevi, como eu garanto que essas validações de segurança, essas validações de LGPD, vamos chamar assim, estão realmente sendo validadas pela pessoa que precisa validá-las? Então, a inteligência artificial precisa trabalhar com isso também, se blindar de alguma forma para evitar esse tipo de fraude que pode acontecer. Sim. A gente está vendo aí que golpes onde a pessoa simula ser o Johnny. Então tira uma foto do Johnny, coloca num sofá, um boneco de papelão e vai lá e usa o reconhecimento facial. Passou. Por que é assim? Por que isso é permitido? Porque estamos colocando ali na camada de validação uma tecnologia de validação simplista. Nós sabemos que dá para colocar ali outros métodos de validação facial que pegam um nível de detalhes que a maioria hoje dos aplicativos bancários e financeiros, inclusive, não está usando porque não quer investir tanto. Mas existe isso. Então, duas frentes. Primeiro, precisamos nacionalizar isso, tropicalizar isso, porque já está funcionando lá fora e já temos cases de sucesso. Atendemos mais de 100 mil ligações na França nessa época de pandemia para dar esse tipo de feedback. E é um feedback que, se você escuta o áudio, você fica realmente impressionado. Parece um agente. Você não consegue diferenciar. E segundo, segurança. Observar as questões que a gente tem aqui no Brasil, que são muito específicas. Vamos falar aqui de cultura, vamos falar de como nós somos. O Brasil é assim e tem uma tendência muito forte aqui de golpes que talvez lá fora não seja tão vertente assim. Então a gente precisa observar como blindar essas ferramentas para a gente não ter também prejuízo. Porque acho que essa é uma das grandes barreiras que a gente enfrenta hoje aqui. Medo de perder dinheiro, medo de fraude, medo de evasão de recursos, porque a gente não consegue, de fato, colocar as barreiras necessárias, porque elas custam dinheiro também. Então o pessoal fica aqui, Wellington, no básico, né? Me valida aí seu CPF, me valida aí a data de nascimento da sua mãe, me valida o nome do seu irmão, qualquer coisa assim. Então a gente fica nesse básico para tentar garantir, mas já estamos vendo que isso não é suficiente. Qualquer pessoa que tem um roubo de dados... Até porque, se eu tiver aqui os dados do Johnny, eu tirar uma foto dele, eu tenho lá o número do CPF, teu nome e teus dados, que eu peguei no vazamento, por exemplo. Se eu pegar a sua foto, não só eu consigo simular, se eu tiver ChatGPT e um framework de deepfake, não só eu consigo simular sua voz numa ligação para validar isso, como eu faço o vídeo seu ligando pro telemarketing para poder fazer isso. Você não precisa sequer tirar uma foto, porque faz uma busca na internet ou olha o WhatsApp dele, já tem a foto ali para quem não habilitou. Já tá lá. Tá fácil. Hoje tá muito fácil para o pessoal fazer essas explorações. O Instagram dele é uma maravilha, né? Fácil. Dá pra, se você for no Instagram do Johnny, você consegue fazer vídeo deles em situações, deixa eu falar, super inusitadas.
das poucas pessoas que têm Instagram aberto ainda, porque eu não tenho nada a esconder. Só do chat GPT, aparentemente. Mas esse ponto que você tocou era interessante. Eu tava pensando mesmo, a questão de LGPD, a questão de segurança. Na prática, eu também acho que passa muito isso que o Wellington comentou. Tipo, a gente quer se proteger de uma tecnologia nova, que não necessariamente ela é menos segura do que a gente tem hoje em dia. Tipo, no fim das contas, principalmente o que a gente tinha no passado, né? Eu precisar fazer uma confirmação de dados para um operador real, em nada é mais seguro do que eu fazer uma confirmação de dados para um operador de inteligência artificial, né? Um operador que seja eletrônico. Então, no fim das contas, acho que tem uma questão muito disso, dessa legalidade, como você tocou, de investir em evolução tecnológica e aí de você ter produtos melhores, não necessariamente de tecnologias diferentes, mas mais profundos ali naquela camada. Mas um ponto que me pega sempre quando a gente discute aqui, a gente discute bastante sobre inteligência artificial, acho que não só porque é o hype, mas porque a gente gosta bastante desse assunto também, né? A gente trabalha com isso ou trabalhou. Como a gente já disse, a gente também trabalha, não faz só podcast. Você conheceu trabalhando, né? É um ponto ético também. A gente tinha uma grande questão quando a gente trabalhava com um produto de inteligência artificial nessa época. Justamente, a gente estava num produto ainda não em prova de conceito, mas um MVP ainda, né? Algo ali começando, a primeira versão ainda. E era muito essa questão de como é que a gente vai embalar esse produto? A gente vai assumir para o usuário que esse produto é o que ele é de fato, ou a gente vai deixar transparente? Ele entra no canal de atendimento, e para algumas pessoas a gente mostra o robô, para outras pessoas a gente tem um atendimento normal, ou a gente tem que falar para todo mundo que vai ser atendido que aquilo é um robô. No seu caso, do caso da sua empresa, né, que lida com isso num nível muito maior, e principalmente com vários players, né, não só vocês que têm esse produto, como que funciona isso? Tem essa preocupação ética, não só do ponto de vista legal, mas do ponto de vista como é que a gente apresenta pro usuário final essa inteligência? Tá, isso depende bastante do mercado do nosso cliente. Se eu estou falando de uma seguradora, é um cenário. Se eu estou falando de um customer care, de uma área de tecnologia, é um outro cenário. Então, normalmente existe um acordo quando a gente vai iniciar o atendimento, principalmente os atendimentos eletrônicos, se a gente já quer explicitar que aquela conversa está acontecendo através de um robô. Então, temos os dois cenários, onde a gente já deixa isso explícito e onde a gente não deixa. Então, é a mesma questão quando você liga para um banco, essa ligação poderá ser gravada. Você fica meio que na dúvida se ela está sendo gravada ou não. Mas, enfim, tá dando a impressão ali e você já está consentindo que ela pode ser gravada ou não. Então, para bancos, já está estabelecido isso e temos aí a Febraban que faz com que isso aconteça. Então, no nosso caso, no nosso mercado, depende da área, depende do ramo de atuação do nosso cliente, do mercado dele. Para alguns, isso já é obrigatório. Então, quando eu vou para tratar clientes de seguradoras, do ramo de seguros, do ramo de finanças, então eu já tenho que deixar explícito ali o que está acontecendo. Esse atendimento ele é humanizado, esse atendimento ele é robotizado, e se eu vou transferir para um humano, dentro da experiência do cliente, essa informação ela acontece em algum momento. Olha, agora você está sendo transferido para um atendimento por um humano, por exemplo. Então, a gente configura isso, dependendo do mercado que a gente está atendendo. Então, não é algo onde nós, de BPO, regulamentamos. Quem regulamenta é o mercado do nosso cliente. Então, fica para nós é um pouco transparente, é um pouco fácil fazer esse tipo de tratativa. E é um ponto importante, né, Cláudio? Porque eu lembro que na minha época de formado, existia uma barreira que virou até um filme, né? Que era o jogo da imitação, né? Formado pelo próprio Alan Turing, que dizia que a gente chegaria num limiar da inteligência artificial quando o humano não conseguisse distinguir quando está falando com uma máquina ou com outro ser humano. E essa barreira, na prática, ela já tinha se quebrado muito tempo antes do ChatGPT, né? Sim. A gente já tinha chatbots com árvores de decisão tão completas que na prática era bem impossível de você saber se isso se era um ser humano. Você poderia desconfiar, mas não dava para saber, né? E agora, cara, como a gente falou, se a gente tiver uma API de deepfake, um sintetizador de voz conectado com um chat GPT,
você não vai saber nunca se quem tá falando do outro lado é um robô ou se é uma Os pessoa. replicantes devem existir já aí. Blade Runner Verdade. tá trabalhando já. Estão no mercado. Estão no mercado, a gente nem sabe, cara. O ChatGPT, o exemplo que eu dei da França, do atendimento que nós fizemos na França, o ChatGPT não existia em teoria. Nos backgrounds da vida. ChatGPT já existe, não era hype ainda. Não era hype. Ainda estava escondido. Perfeito. Né? E quem captou isso conseguiu já ir tirando proveito da situação. Se comparar, se a gente escuta 2021, 2022 aquilo, e escuta uma versão 2023, você nota a diferença. Mas concordo, acho que a gente já quebrou essa limiar de entender o que é e o que não é. Até mesmo pelo exemplo que a gente deu aqui, de eu poder simular a tua voz. E já fica muito confuso saber o que é real e o que não é. Uma outra hype que surgiu esses dias no LinkedIn e no Instagram, que foi o comercial da Maria Rita, cantando com a Elis Regina. Cara, aquilo é absurdo. Verdade. Né? Aquilo é absurdo e de um nível incrível. O meu comentário, né? Como todo mundo que usa LinkedIn sempre faz um comentário ali disruptivo da coisa, mas e é verídico. Que legal que a gente está usando inteligência artificial para o saudosismo também. E para a emoção, porque a gente está falando no final de pessoas que estão consumindo aquilo. Então, fiquei feliz pelo comercial e pelo uso positivo da coisa também. Né? O que mais surpreendeu nesse comercial foi a qualidade, na verdade. Né? Eu não tentaram colocar o Tupac para cantar com o Eminem, eu acho, uns 5 anos atrás. Vê se deu esse hype, se alguém lembra. Ninguém lembra. Todo mundo sabia que era falso. Demais. E era um holograma horrível também, né? Desculpa. Não, a gente está evoluindo. Tupac Shakur merecia coisa melhor. Décadas em meses, né? Com Sim. inteligência artificial. Sim. E não tem como a gente fugir muito disso, né? Você entende que a gente deve ter um impacto muito grande nesse teu mercado nos próximos anos, cara? Nos próximos anos, sim. De imediato, curto, médio prazo, 1, 2 anos, ainda não. Porque eu acredito que o atendimento humanizado, ele ainda se faz necessário. O aculturamento do Brasil para lidar com coisas automatizadas, ele ainda é gigantesco. Tem um dado que é super interessante. Mais de 20 milhões de pessoas no Brasil não têm sequer uma conta bancária. Um dado da Febraban, se eu não me engano, novembro de 2022, talvez esse número tenha diminuído minimamente. Então, isso já dá uma dimensão do quanto a gente tem oportunidade em outros oceanos azuis aí da vida. Então, acredito aqui, Wellington, que ainda não. Até porque a gente lida com diversos tipos de clientes, com diversos tipos de segmentação de mercado. Para uns sim, para outros não. Vamos pegar o teu exemplo aí de suporte técnico. Pode ser que aí a gente tenha uma oportunidade e aí as coisas caminham para um outro caminho. Mas vamos olhar para sinistros de vida, coisas que realmente precisam de um humano ali por trás. Acho que esse cenário a gente ainda tem uma boa sobrevida, né, do atendimento humano real e não o atendimento humanizado tecnológico. E você acha que em algum momento o atendimento automatizado, humanizado, será possível? É possível dar um senso de humanidade para uma inteligência artificial que esteja atendendo um sinistro? É possível. Sei lá, de morte, como se diz? Você acha que a gente vai chegar nesse ponto? Vamos chegar e acho que já está acontecendo. Não na velocidade que a gente espera. Pouco no Brasil, mas muito lá fora, mas já está acontecendo. Quando a gente fala de sentimento, de análise de sentimento, essas questões que são captadas pela voz, sotaque que são captados pela voz, tudo isso já está sendo possível transformar e alimentar. Acho que o principal ponto aqui, o que está acontecendo agora é a gente entender como a gente alimenta um chat generativo. Então, essas coisas já estão acontecendo, alimentando a nossa base. O ChatGPT é vivo, né? Então ele vai coletando ali, pelo menos as versões atuais, eles vão coletando essas informações e vamos chegar nisso aí muito, muito em breve, muito em breve. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia,
que tá afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Cara, eu tenho medo do futuro às vezes, viu, Johnny? Eu achava que eu trabalhava com tecnologia, mas Pois é, às vezes eu me sinto... Java, Node... Pois é. Estamos ultrapassados. Estamos Pois é, ultrapassados com relação a isso, muito ultrapassados. A gente fez um episódio 2 semanas atrás sobre redes neurais, né? E justamente sobre inteligências artificiais generativas, né? E, cara, acho que foi um dos episódios mais cabeçudos desse podcast, assim, porque a gente foi num nível técnico muito pesado. Tá. E, cara, eu descobri que eu virei um curioso de tecnologia, porque eu não entendo absolutamente Entusiasta, nada. né, de Entusiasta, pois é, cara. E a gente vê como a gente realmente fica obsoleto com o tempo, né, cara? Eu sempre atuei na área transacional, de sistemas transacionais ali, banco de dados, serviço, etc. Eu achava que eu estava ainda na crista da onda. Cara, nada disso em algum momento será necessário com o advento da inteligência artificial. Aquele teu Spring Boot, Johnny, já era. E aí, Wellington, imagina, você vem de uma base técnica muito forte, pelo teu histórico profissional e acadêmico. Eu venho de uma base totalmente de humanas. Então, minha formação ela é em humanas, minhas especializações elas são todas em humanas, mas todo o meu background de 20 anos de carreira ele é em TI. Então, eu fico aqui... Você é quase um ornitorrinco. Eu fico... Tá no meio do caminho ali, cara, porque ele... feio pra caramba. Um bico gigante. Não foi. Não anda bem, não nada bem, não voa. Obrigado. Não nesse sentido, mas que você é completo no sentido de ter uma gestão humana e uma atuação tecnológica, né? É um ponto de vista, mas se eu for fazer essa análise... Não que você esteja achando bonito. Não, ok, obrigado. Mas se eu for olhar da forma como o Johnny está trazendo, eu me sinto totalmente obsoleto com relação à tecnologia. Porque eu não sei programar. Meu background de TI ele é um pouco mais forte em infraestrutura de data centers. Então a gente pode falar de bare metal, a gente pode falar de conectividade, a gente pode falar de algumas coisas nesse sentido. Mas se eu for olhar para a inteligência artificial, eu tô fora. Tá, e como o Kleber faz para não estar fora? Aí entra o ornitorrinco com habilidades de gestão de pessoas. Que é aí que foi aí que eu me encontrei. Né? Foi aí que eu realmente consegui ter um diferencial em um mundo nerd. Então, eu sou um cara que gosta de... Galera de TI, vamos fazer uma corrida de rua? Galera de TI, vamos se inscrever numa prova de ciclismo? Vamos fazer uma atividade? Sabe? E assim, coisas que puxam para o lado humano da coisa. Porque eu não preciso falar para o meu especialista para ele estudar Java, para ele estudar C, para ele fazer as coisas, para ele estudar ChatGPT. Porque eles já sabem, eles são os nerds da coisa e deve ser interesse deles fazer isso. Então, o meu diferencial, a minha tentativa de diferencial como um gestor de TI é tentar ser o ornitorrinco. Gostei, vou usar. É tentar ser o ornitorrinco ali que quer trazer a parte humana da coisa para as equipes de TI. Que não é aquele cara que, tá aqui o seu notebook que eu acabei de arrumar, tchau. Não, abraça o usuário, entrega valor para ele. Olha, eu fiz isso aqui. Né? Da próxima vez, usuário, não apaga os arquivos que você está apagando aqui. Essa pasta System, a gente vai precisar dela em algum momento. Enfim, né? Humaniza o atendimento. Então, é isso que a gente tenta puxar dentro das nossas equipes para ser um diferencial, para tentar manter as coisas ali calorosas, né? E não tão robotizadas, como normalmente a gente sabe. O cara de TI ele é um cara fechado. Ele não é um cara comunicativo, ele não é um cara que faz muito podcast. Somos exceção aqui. Sabemos disso. Então, é isso que a gente tenta fomentar neles, né? Se comuniquem, façam um curso de vendas. Eu falo isso para todo mundo lá do time e eu já falei para eles. A gente tem uma plataforma de educação lá, quero todo mundo fazendo curso de vendas. Por quê? Tudo é venda. Tudo é negociação. Você vai negociar um suporte, vai negociar um SLA, é venda. Então, façam todo mundo um curso de venda para você saber se comunicar, para você entender a dor do cliente, para você entender as necessidades deles. E assim eu acredito que a gente vai formando um time de TI um pouco mais humano ali, um pouco mais aceitável, né, dentro dos padrões tecnológicos da coisa. O pessoal costuma falar muito em times multidisciplinares,
focaram muito em disciplinas técnicas, né? A pessoa tem que saber, sei lá, vamos pensar em alguém que trabalha fora um pouquinho de programação, um cara de DevOps, por exemplo. Tem que saber infraestrutura, tem que saber redes, firewall, e tem que saber programar também, porque precisa mexer em alguma coisa. E das contas, né, na hora que a gente vai chegando num nível mais alto... É tudo igual. E é mais importante você ter outras skills. Quando a gente começa a falar de entender a solução como um todo, de conseguir conversar com o usuário e proporcionar uma solução melhor para aquele tipo de problema, até no nosso caso também, a gente que entrega sistemas, tem muito isso, da gente conseguir desenvolver essas skills de negociação, Sim. de empatia, às vezes, com o que a gente está falando. Gestão de conflito, negociação, comunicação, vendas, inúmeras soft skills que são negligenciadas pela galera de TI, né? E é muito louco, porque fazendo a reflexão aqui, Johnny, esse teu ponto é muito bom. Porque a gente fala, pô, é uma equipe multidisciplinar. Aí tem um DBA, tem um cara de infra, um programador, um DevOps e um Ninguém arquiteto. consegue falar um com o outro. Isso. Aí, só que, cara, é multidisciplinar pra gente que é de TI. Mas pra quem tá de fora, olhando de fora, é tudo pato. É tudo igual, porque é tudo nerd de TI, entendeu? Multidisciplinar, nada. Né? Todo mundo falando coisa que o cara não entende. Aí você é obrigado a colocar aquele cara, análise de sistemas, gerente de projeto que seja, para consagrar todos esses santos para ver se sai um projeto de TI no final. Um Scrum Master, né, que reúne a galera ali para fazer as rotinas ali, para fazer as dailies, para depois vender para o sponsor tudo que está acontecendo. Exato. É um tradutor. Um tradutor E aí eu vou na linha do Kleber, para chamar para andar de moto, tomar cerveja e festival de metal, eu mesmo posso fazer isso, não preciso de uma pessoa para chamar. E, cara, mas é muito legal esse teu depoimento, cara. A gente conversa com muita gente diferenciada aqui, né? Um dos episódios que eu gravei que a gente também tocou nesse assunto foi com a Cláudia Marquesani, que é CIO do Pets. E ela também tem uma pegada muito forte de gestão de pessoas, né? E eu achei sensacional essa visão de ter, de fato, pessoas de liderança que focam nisso, porque a nossa área sofre muito com isso, cara. A área de tecnologia, ela tem um problema muito grande. Hoje isso tem mudado bastante, né? Graças a Deus. Mas era sempre aquela visão de que o melhor técnico ia ser o melhor chefe. Só que o melhor técnico não sabe fazer gestão de pessoas. Era aquele cara que preferia ficar trancado no quarto programando e não sabia lidar com ninguém, né? E eu acho que a gente tá vivendo uma fase agora que a gente está formando líderes em tecnologia, né? E que isso é super importante, saudável para o ecossistema, né? E eu percebo um gap muito grande no mercado de pessoas, assim como o teu perfil ornitorrinco, de que consegue transitar nas duas áreas. O cara consegue falar de gestão, consegue falar de negócio, consegue falar de tecnologia. Né? Eu acho ainda que temos até um gatilho para isso, que foi a disseminação dos métodos ágeis de desenvolvimento. Na minha concepção, isso foi talvez o divisor de águas, ou está sendo. Deu uma diminuída no hype também de Scrum, de Agile, essas coisas caíram um pouco, pelo que eu venho acompanhando, mas quando isso surgiu, e surgiu a versão ali do Scrum Master, normalmente o Scrum Master ele era o programador sênior, que conhecia de uma boa metodologia e que normalmente era o cara que melhor se comunicava. Então eu tenho uma convicção forte de que o Agile, como metodologia, Scrum e todas essas outras ferramentas e boas práticas, acho que isso foi o disruptor, aí, o fator disruptor para a gente começar a ter esse tipo de equipe mais comunicativa, mais ornitorrinca da vida, sabe? Porque está forçando o cara que é técnico a interagir, a se comunicar com a sua squad, que seja ali a sua squad pequenininha. E aí entra o Scrum Master que tem que traduzir aquilo e levar para fora. Mas o Scrum Master era um cara do Java que se comunicava bem. E acho que assim as coisas foram acontecendo. Assim foram surgindo os tech leads. E assim foram surgindo os gerentes de projeto, né, um pouco mais robustos. Para mim, a coisa começou a acontecer aí. Não sei quando, né, se eu for olhar para trás ali, em que ano, etc. Mas acho que essa transformação nasceu por aí. Acho que isso gatilhou as pessoas a se misturarem, se complementarem nos perfis, né? Tanto é que hoje em dia, mesmo que o processo não seja mais sendo tão utilizado como era anteriormente, como você falou na época do hype,
essas práticas continuam. Continua. O pessoal inventa um safe e coloca qualquer coisa, mas no fim das contas deles continua acontecendo. Você espera, né? É esperado que você, como um desenvolvedor, como um analista, converse com as pessoas que integram o seu time, que você seja proativo, que você consiga desenvolver as suas tarefas do começo ao fim. E eu acho que começa sempre assim. Começa primeiro, como você falou, né? Aquele cara técnico que era mais sênior, ele era a pessoa que se comunicava melhor. Porque parte muito da confiança. E para a pessoa ela ser confiante, Muito, ela muito. tem que saber o que ela está falando. Né? E aí vira um círculo benigno, né? Ela é muito confiante, ela começa a fazer bem e ela começa a se comunicar mais. E confiança acho que é uma palavra que não pode ficar de fora do nosso bate-papo aqui. Seja ela no nível confiança no que você sabe fazer como técnico, seja a confiança no nível você gestor, como você conquista a confiança do seu time para fazer as coisas. E aí a gente entra num outro aspecto que é de transparência e de o líder antifrágil, né? Quebrar aquela ideia do líder antifrágil. Eu tenho problemas em casa, eu tenho problemas com meu filho, eu tenho problemas com a minha esposa, eu tenho problemas de saúde. Não é porque eu sou o diretor, ou porque eu sou o gerente, ou porque eu sou o tech lead que eu não passo por essas coisas. E eu acredito também fortemente que na medida em que você deixa isso transparecer para a tua equipe, é o primeiro passo para você conquistar a confiança deles e aí as coisas começam a acontecer de uma forma muito natural. Porque já gerenciei, já liderei equipes que em 90% eram gatos escaldados de que não podia falar que ia atrasar, que o líder já ia lá e chicoteava e tudo mais. Né? Eu estou num processo de aprendizagem e acho que todos nós aqui estamos, mas eu já entendi que quanto mais humano eu sou e quanto mais transparente eu sou com as fragilidades humanas que eu tenho, assim como qualquer um tem, até como um jovem aprendiz tem, quanto mais isso fica claro para o meu time, mais confiança deles eu tenho, mais engajamento deles eu tenho e menos problemas eu preciso resolver que eles sabem resolver. Mais autônomos eles ficam. Confiança. Acho que é um bom ponto que você trouxe para a gente também trazer para a conversa que a gente precisa desenvolver confiança entre as nossas equipes. Muito bom. Eu vou até te deixar um outro convite aqui, Kleber. Eu tenho planejado para as próximas semanas um episódio que a gente vai falar sobre formação de líderes em TI. Ótimo. E já quero deixar aqui o convite, porque acho que o teu perfil é super aderente pra gente falar disso, cara. Você já está aceito. Maravilha. Então já vai pra agenda, porque esse é um grande desafio, sabe? Eu quero fechar com 3 CIOs aqui pra gente falar justamente de como que a gente forma esses líderes para a nova geração, sabe? Acho que a gente está numa geração de transição, né? Muito pelo que você falou, do advento dos métodos ágeis, etc. Mas a gente está no meio de um turbilhão agora com inteligência artificial, a discussão do papel do desenvolvedor com inteligência artificial, etc. E ninguém está falando quem é que vai gerenciar esse cara de uma forma mais humana, né? Sim. Será que a gente vai ter CIOs eletrônicos também? Será? Não, né? Pelo que o Kleber falou, a gente Eu espero precisa ter que um não. contato humanizado. Por Eu favor. espero que não, né? Eu espero que o chat GPT não vire meu chefe um dia, já pensou? Que inferno, cara. Muito bom. Kleber, cara, quero agradecer a tua participação. Foi um puta papo animal, porque os meus episódios favoritos do podcast é quando eu tenho contato com alguma área, com alguma tecnologia que eu não conheço, porque isso aqui para mim é um aprendizado, é uma universidade, né? E apesar de eu ter programado um CIP quando eu tinha 25 anos, essa área de comunicação Mudou um pouco de lá pra cá. Mudou um pouquinho e deu pra gente ter um bom overview aqui da parte tecnológica, apesar de você ter sido extremamente modesto falando que é muito mais de humano do que tecnologia. Se não tivesse falado, a gente não falou, o cara é o cara. Eu fiquei surpreso. De telecom e Fiz o curso de vendas. Olha a importância. Benzaço, aprendi demais. E de quebra essa cereja do bolo aqui sobre CX, sobre atendimento humanizado, gestão humanizada, cara. Parabéns, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Super legal também falar sobre isso, falar sobre o nosso mercado. Deixar portas abertas também para oportunidades, para quem quiser entender um pouco mais. Os contatos vão ficar aqui, né, no podcast. A gente deixa também. sempre o link do LinkedIn aqui, qualquer outro link que você queira mandar pra gente. Perfeito, a gente perfeito. já coloca aqui na descrição. E é sempre bom compartilhar, aprender também um pouco, né, da história de vocês, do que vocês fazem. Enfim, obrigado mais uma vez pelo convite. Então eu que agradeço. Se você ainda não deixou o like nesse episódio, depois de tudo isso que a gente falou aqui, depois a gente ter feito bullying com o Johnny
e você ainda não deixou o seu like, não se inscreveu no canal, você ainda tem mais uma oportunidade de se inscrever e dar o like aqui, porque a gente tem um monte de inscritos, mas a gente tem poucos likes aqui, porque vocês ficam distraídos com o conteúdo e não clicam no botãozinho aqui. Então, se você ainda não deu like, clica aqui, manda esse conteúdo para alguém que tem interesse nessa área, que quer entender um pouco mais sobre atendimento, sobre tecnologias de BPO e sobre atendimento CX e gestão humanizada. Então, dá essa moral pra gente, que ajuda a gente a distribuir conteúdo e informação para mais pessoas. E é isso, obrigado pela audiência de vocês. Kleber, obrigado novamente Obrigado, pela pessoal. participação. Até a próxima. Johnny, obrigado, hoje sem cerveja. Sempre um prazer, Wellington. Compensaremos a cerveja no próximo. Valeu, galera. Obrigado, valeu!